Mi, semana passada eu dei o diagnóstico de uma doença de Alzheimer para uma paciente de 67 anos. Nossa, Ju, muito nova, né? Eu acho que agora, a partir de agora, vamos ter que preparar muito bem essa família e essa paciente para essa longa jornada que vai ter aí pela frente. E nesse episódio nós vamos descobrir um pouquinho mais o que fazer com essa paciente. Fica com a gente para descobrir. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos preparar juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou Juliana. Nós somos médicas. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a demência de Alzheimer, que é um tema que está super em alta, não só pela incidência, né, das pessoas que vivem com Alzheimer hoje no nosso país. A gente sabe, pelos dados da Associação Brasileira do Alzheimer, que nós temos 1,2 milhão de pessoas convivendo com essa doença. Né? E apesar de ser, a gente fala muito dessa gravidade da doença, de não ter um tratamento 100% efetivo de cura, muitas vezes esse diagnóstico traz uma barra bem pesada. Mas a gente está aqui nesse episódio hoje para você que tem algum familiar com demência de Alzheimer, que foi diagnosticado ou que conhece alguém e quer aprender um pouquinho mais sobre, né, Mi? É isso, Ju. Então, para esse episódio, a gente trouxe uma convidada super especial. O nome dela é Gabriela Mânica, ela é doutora, especialista em clínica médica, especializada em geriatria. Além disso, ela é preceptora do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela tem uma sensibilidade e um coração enorme. Diariamente, você pode acompanhá-la nos stories no Instagram, nas redes sociais, que ela compartilha um pouquinho do cuidado com a mãe dela e também com os pacientes que ela acompanha com doença neurodegenerativa. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e espero contribuir. Muito bom, Gabi, seja muito bem-vinda. Gabi, conta um pouquinho pra gente da sua história e tudo, de como você escolheu a geriatria, essa especialização, e de como que você acha dos desafios que vem passando aí no seu contato diário. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, eu sou médica formada em 2015, então tenho aproximadamente uns 10 anos de formada. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar. Durante a faculdade, eu tentava entender que especialidade eu ia seguir. Eu gostava muito de dermato, de endócrino, mas no meu último semestre eu assisti uma palestra da Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí, eu sentia uma conexão muito profunda com os meus pacientes e naquele momento eu entendi que eu deveria fazer clínica médica. E eu paro um tempo, por questões financeiras, eu precisava trabalhar. E fui para um posto de saúde. E nesse posto de saúde, onde eu fazia PSF, Programa de Saúde da Família, eu tinha uma ligação maior com os meus pacientes idosos, eu tinha mais interesse nas histórias e eu sentia uma consulta mais agradável, assim. É muito, né? A gente ama, é suspeita, né? Geriatria é muito gostoso ouvir as histórias. Então, e aí, quando eu via lá um paciente 60 a mais na minha agenda, eu ficava animada, assim, eu comecei a perceber que eu gostava. E aí eu comecei a ir para alguns caminhos assim, vou fazer neuro porque eu vou atender demência. Aí depois eu comecei a pensar, não, vou continuar na endócrino porque aí eu vou atender muito paciente idoso com diabetes. Só que nisso, minha mãe começa um declínio cognitivo. E aí fecha o diagnóstico de Alzheimer. Eu trabalhava ainda nessa época, fecho o diagnóstico e eu começo uma busca por informação. E a gente vê como a gente não tem, assim, mesmo sendo médica, eu tinha muito desconhecimento e eu tinha muita dificuldade em lidar com aquilo. Pouco acesso de informação na faculdade, não é muito elaborado, né? As aulas sobre síndromes demenciais. E na prática é muito diferente, né, Gabi? E na prática, sim, eu comecei a me deparar com situações que eu não sabia lidar. E aí, nisso, eu começo a estudar, procurar informação. E entro na minha especialização de clínica médica na época. E aí vou me encaminhando para isso, assim. Aí tudo vai ficando muito claro, porque aí eu já
estudava muito o tema, eu queria aprender, queria entender cada vez mais, queria informação pra mim, pra minha família, pra ajudar meus irmãos, pra ajudar minha mãe. E aí eu fui entendendo que eu poderia ajudar outras pessoas. Foi um processo, claro, longo ali, de conseguir aceitar e de ir entendendo o meu lugar nisso tudo, mas foi assim que eu entendi que meu propósito de vida era ser geriatra e trabalhar com pacientes com demência. Quantos anos tinha sua mãe quando começou com declínio cognitivo? Ó, eu lembro hoje que na minha formatura, em 2015, ela já tinha sinais, então ela tinha 55 anos. Mas isso começa a ficar mais evidente com 56, 57, ela ainda morava sozinha, então ela fazia tudo e aquilo vai ficando mascarado, sabe? Hoje, quando eu olho para o nosso passado, eu acho que minha mãe tinha um quadro de desatenção, hiperatividade, talvez, tinha um TDAH, quando eu observo o comportamento dela ao longo da vida. Sim. E tudo isso vai ficando muito mascarado, porque assim, ela continua perdendo tudo, mas a gente falava, mas ela sempre foi assim. Ela começa a esquecer de pagar conta, e a gente falava, não, mas ela sempre foi desatenta, ela sempre foi Desatenta, esquecida. Aí ela começa a esquecer com mais frequência a senha de cartão, e até que um dia ela vai pro mercado, começou assim, aí ela ia era lá no Rio Grande do Sul, numa cidade, ela ia pra um mercadinho, e às vezes voltava pra casa sem pagar e avisava o meu irmão depois. E aí, nisso, a gente já começa a ficar atento, leva em um outro médico, neurologista lá, mas o mini mental dela era sempre alto e a ressonância dela era normal. E aí, ficava como uma ansiedade, uma depressão, Um déficit de atenção. um déficit de atenção. E a gente, às vezes, né, ficava naquele processo de negação. Não, mas ela sempre foi assim. Até que um dia ela se perde. Voltando pra casa de carro, ela fica perdida. Tava de carro. Tava de carro, ela não consegue chegar em casa. E quando ela chega, ela conta pro meu irmão que ela ficou um tempo rodando a cidade, não encontrava o caminho de casa. Nessa hora eu falei, não, vou trazer ela pra São Paulo pra investigar melhor aqui. Você já morava em São Paulo? Eu já morava aqui, ela morava lá, então isso foi 18, então ela tinha 58 anos. E aí a gente leva num centro especializado em memória de um grande hospital referência aqui em São Paulo, e ela faz o neuropsicológico. O neuropsicológico dá déficit em vários domínios cognitivos, déficits muito importantes, já com perda de funcionalidade, então configura um declínio cognitivo maior, uma síndrome demencial. Mas nesse centro de memória, ainda em 2018, não pedem nenhum exame complementar. Então não foi pedido uma cintilografia cerebral, nenhum biomarcador. E aí a gente sai de lá sem resposta ainda. Em 2018 ainda tava engateando essa questão de essa- biomarcador, não era tão popular. Hoje a gente já sabe que tem mais, a gente falou sobre isso em alguns episódios, né, sobre o diagnóstico de demências, né? Então, talvez tenha tido um pouquinho disso, né? Exato, porque já faz bastante tempo, né? Tinha cintilografia. E aí eu continuei nessa busca ainda e comecei a jogar no Google, assim, Alzheimer. Achei uma psiquiatra que fazia vários textos informativos para leigos. E aí, essa é a importância, né? Sim. Hoje, eu tenho uma rede social ativa onde eu falo para leigos mesmo. É uma linguagem bem simples para essas pessoas. Porque eu era médica e eu procurei, né? Então, assim, apesar de eu estar estudando em Ainda livros. teve dificuldade de achar, né? Eu estava estudando em livros a fisiopatologia, mas eu precisava de ajuda no diagnóstico. Então eu vou buscar e aí eu encontro um blog de uma psiquiatra que fazia textos sobre estágios do Alzheimer, o que é a doença de Alzheimer, algo bem simples assim, informativo. E eu falei, vou marcar uma consulta com ela. Legal. Levei minha mãe nela. São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo, uma psiquiatra formada pela USP. E aí eu levo. E aí ela faz os testes lá, reaplica os testes, viu o neuropsicológico e pediu uma cintilografia cerebral. E aí, a cintilografia cerebral, um exame, né, que você consegue ver a funcionalidade ali, você consegue ver o metabolismo de glicose no cérebro, e aí o paciente não precisa apresentar o tempo de evolução para uma atrofia, né, ele pode ter apenas um hipofuncionamento, uma hipocaptação. Sim. Um exame que mostra um pouquinho mais previamente, né, do que a ressonância, por exemplo, que vai mostrar a atrofia. E hoje eu explico, né, para quando
quando eu peço, né, eu explico que a gente vai ver o funcionamento. E aí veio uma hipocaptação nas regiões compatíveis com Alzheimer e ela fecha o diagnóstico e inicia o tratamento. Vocês são E- em quantos irmãos? A gente... Nós somos em 3 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, Uhum. que não é da área da saúde, e eu tenho um irmão mais novo, que é médico também. Legal. Como foi pra eles esse diagnóstico? E pra você também? Bem difícil, assim, já tinha passado por várias situações difíceis na minha vida, mas eu acho que o diagnóstico de Alzheimer mexeu muito psicologicamente comigo, então foi uma época da minha vida onde eu enfrentei muitos desafios psicológicos, assim, precisei de ajuda psicológica, então precisei iniciar uma psicoterapia, precisei de tratamento medicamentoso na época mesmo, porque foi bem difícil olhar pra isso, assim. E na época, eu já tinha saído do PSF, onde eu adorava conversar com os meus idosos, e tinha ido trabalhar num pronto-socorro geriátrico aqui em São Paulo, um grande pronto-socorro de um plano de saúde geriátrico. E lá, eu atendia com muita frequência todos os tipos de demência em todos os estágios. E, na época, assim, generalista, eu não conseguia diferenciar os tipos de demência também, a forma de evolução. Então, chegava todos os dias naquele pronto-socorro, pacientes para troca de GTT, com funcionalidade 0, em estágio, sei lá, aquelas demências na nossa escala de funcionalidade, um FAST, né, 7B, 7C. Então, são pacientes totalmente com perda completa de funcionalidade, que não interagiam mais, e aí eu entrava em sofrimento, porque eu olhava para aquilo, eu olhava para as escalas de evolução, eu falava, ela vai estar assim em quanto tempo? E aí eu comecei a fazer uma coisa que me trazia mais sofrimento ainda, eu perguntava para as famílias, há quanto tempo ela tem o diagnóstico? E eles me respondiam. Então eu lembro de um domingo, assim, triste, a gente já vai triste pro plantão, porque é domingo, né? Aí eu tô lá atendendo, chega uma senhorinha numa cadeira de rodas, e aí eu perguntei, quanto tempo ela tem o diagnóstico? E ele me respondeu, o filho respondeu, 3 anos. E eu não sabia que demência ela tinha, que tipo de diagnóstico que era, mas eu entro em sofrimento. Então, em 3 anos ela vai estar assim. E aí eu não conseguia lidar muito bem com isso. Mas aí o tempo foi passando e as coisas foram se encaixando. Bom, Gabi, eu acho que trazer essa experiência aqui pra gente é muito bacana, até pra gente, né, vocês que estão aí do outro lado, se familiarizarem, saber que nós também passamos por momentos difíceis, né, e eu acho legal você trazer isso, que precisou de ajuda um tempo pra poder, né, aceitar o diagnóstico e conseguir seguir em frente. Eu acho isso muito importante para as famílias, que muitas vezes nós vamos precisar de ajuda para passar essa fase. E aí, Gabi, eu queria que você trouxesse um pouquinho da prática para a gente. A partir do diagnóstico da demência de Alzheimer, o que você recomenda para a família e para o paciente, assim, de primeiros passos? Como que você faz esse alinhamento de expectativa? Conta para os nossos ouvintes aí, porque talvez isso seja muito importante para eles. Primeiro eu acho que a gente passa por vários processos, né? Primeiro o processo de aceitação, a gente tem aquele luto antecipatório e aí depois a gente vai entendendo. Então eu acho que hoje, quando olho para trás, o que mais trouxe leveza na nossa vida foi entendimento, compreensão, né? Então acho que buscar conhecimento. E claro, né, eu tinha acesso, eu era médica e eu escolhi que essa fosse minha especialidade. Então, hoje, eu queria que, assim, eu lembro que uma das questões que eu queria era assim, eu quero saber se minha mãe tá com o tratamento que a Rainha Elizabeth estiver, porque ela tava viva na época, né? Então eu lembro de várias vezes pensar isso, eu quero saber se minha mãe tá com o tratamento que Rainha Elizabeth estaria se ela fosse diagnosticada hoje com Alzheimer na Inglaterra. E é o que todo mundo quer pro seu familiar, né? E é o que todo mundo quer. É o melhor tratamento pro nosso familiar. Então a gente vai buscar conhecimento, a gente vai procurar hoje na internet, a gente vai querer buscar profissionais que entendam, né? Que expliquem de uma forma fácil também, né? E é até uma coisa que eu falo pros meus pacientes hoje. Eu falo pra eles, confiem em mim, tá? Porque o que existe de Alzheimer no mundo
Eu sei. Eu vou atrás. Vamos lá. Lançou um artigo, eu já sei que chegou. O que existe de podcast de tudo de Alzheimer, eu sei. Então, claro que aí eu fiz uma busca muito mais aprofundada e fiz disso a minha especialidade, a minha profissão. E hoje acompanho inúmeros, Acho que um ponto centenas de pacientes. principal, então, é conhecimento, né? Você confiar no E profissional ter um bom e ter profissional te conhecimento. acompanhando, né, Mi? Exato. É. Conhecimento e estruturar e se preparar. Então, assim, ó, hoje eu posso falar do que eu faço na prática, né? E o que eu Sim. falo, o que eu ensino os meus pacientes e as famílias dos meus pacientes. O que eu faço com eles é, primeiro, educar. Então, eu Uhum. educo. Eu tenho um grupo de apoio para familiares de pacientes com demência, tem mais de 760 membros nesse grupo. Então, tem um grupo de apoio onde as pessoas se ajudam, eu passo informação. Então, a primeira coisa é educar. E aí, mostrar para essas pessoas as escalas de funcionalidade. Eu mostro as escalas, por mais dolorosa que seja uma escala de evolução, eu mostro para eles o FAST, o CDR, eu imprimo, eu entrego, eu mostro onde está aquele paciente. Uhum. Então, eu falo para ele que, por mais doloroso que seja, ele precisa olhar para o futuro, Sim. porque ele precisa Se saber o organizar. que vai acontecer, o que pode acontecer e o tempo que vai levar para acontecer. Eu falo para eles que pode variar de 5, 10, 15, 20 Isso é muito anos. individual, A gente né, não Gabi? sabe, é muito Isso. individual. Acho que uma coisa que traz muito peso ou muita responsabilidade no cuidado são os sintomas comportamentais, Sim. que vão se desenvolvendo ao longo das demências. Você tem alguma dica? Você quer explicar um pouquinho para os Sobre essa- nossos ouvintes o que são esses sintomas comportamentais? Por que acontecem? O que a gente usa de medidas não farmacológicas, farmacológicas? O que você orienta? Então, as alterações comportamentais são, eu acredito que seja o passo mais desafiador, assim, porque eu falava muito sobre isso. A gente consegue lidar com a falta de memória. O problema é você lidar com uma alteração comportamental. E aqui, falando só de Alzheimer, a gente fala, né, de agitação psicomotora, de insônia, de ansiedade, de depressão, de Sim. apatia. Mas quando a gente fala das outras demências, quando a gente fala de demência frontotemporal, a gente fala de desinibição sexual, então as famílias passam a lidar com situações extremamente difíceis, dolorosas, Constrangedoras, né? constrangedoras. Você já tá lidando com a perda e aí você tem que enfrentar, né, a alteração comportamental. Então, na minha rotina é agitação psicomotora, então ficar muito agitada, perambular muito pela casa. Então, às vezes você tem que ficar ali cuidando atrás, porque tá perambulando. Pode Assim, cair, pode ter um cair, acidente, tem que né? ficar olhando a insônia. Então, às vezes você passou o dia, né, trabalhando, dividindo ali, cuidando também. Aí você vai dormir e aí o paciente tem insônia, levanta várias vezes à noite. Você tem que ter esse cuidado. Os pacientes podem ter a famosa síndrome do pôr do sol. É a famosa hora da bruxa, né? Que é aquilo de piorar esses sintomas de comportamento no final do dia, né? Exatamente. Por que isso ocorre, Gabi? Conta para os nossos ouvintes. Então, não se tem muito claro isso, mas provavelmente uma quebra do ciclo sono-vigília, onde o paciente não faz a produção adequada ali, normal de melatonina. Além de toda a mudança estrutural do cérebro, há uma mudança dos neurotransmissores, né? Então, esse sim. paciente não vai fazer uma alteração nos neurotransmissores e uma quebra no ciclo circadiano. E aí, quando começa ali o entardecer, normalmente eles ficam mais agitados, pedem para voltar para casa, querem os filhos pequenos, e isso tudo é muito desafiador. E aí, no começo, lá no comecinho, quando eu precisava lidar com isso, eu comecei a entender que seria muito mais fácil se eu entrasse no mundo dela e se eu participasse das alterações Do que ela tá falando, do que ela tá não falando, confrontar, né, que a gente vendo, costuma exatamente. falar. Então, né, se ela me fala que tá na cidade lá do interior, na casa que ela morava quando ela era adolescente, eu falo pra ela que sim, que legal, estamos ali. Se ela fala que quer ir embora, eu falo, amanhã a gente vai, agora já tá tarde.
E aí isso foi ficando mais fácil, foi ficando mais Tem leve. gente que às vezes pensa, ai, mas eu não vou mentir pro meu familiar, me sinto mal de mentir. Mas na verdade isso você tá ajudando, Sim, né, o talvez é seu uma familiar. É técnica, uma né, que você técnica que consegue você usar para consegue. poder também evitar embates, né, que eu acho que isso é uma grande questão quando a gente tá lidando com esses sintomas do Alzheimer, né. Sim, exatamente. Aí você vai ficando mais fácil. Até quando a gente fala de outras alterações comportamentais, que são mais comuns em outros tipos de demência, mas alucinação, psicose, às vezes Uhum. eles alucinam bastante também, mesmo na doença de Sim. Alzheimer, e vê alguma coisa, e é muito mais fácil que a gente finja, ou que a gente releve, do que a gente fale que isso não exista, porque Tá, eles entram no sofrimento, porque na cabeça deles aquilo é real. Mas eu acho que esse é um ponto bem importante. tá. E desviar o foco do paciente daquilo, né? Então, às vezes, a pessoa começa a pedir para ir para casa, pedir pelos filhos pequenos, e aí a gente pode pôr uma música, a gente pode fazer uma brincadeira, a Legal. gente pode desviar o foco do paciente. Trazer uma caixinha de memórias, umas coisas, que eles Exatamente. Isso, então gostam, essa é né, uma boa coisas do estratégia, hein, pessoal, passado. anotem aí. Essa é Essa uma de ótima. desviar o foco, né, e talvez entrar um pouquinho ali, pode ser uma das maneiras não farmacológicas da gente controlar esse distúrbio que acontece principalmente no final do dia, né, Gabi? Exato. E tem vários estudos e revisões sistemáticas que mostram que as medidas não farmacológicas às vezes são mais efetivas Do do que as que? farmacológicas. E quando a gente vai para tratamento medicamentoso, infelizmente, a gente tem poucas opções on-label, né? A gente tem. Sim. E aí abre um leque. Eu falo É. que é meio que uma alquimia, assim, porque abre um leque Leque enorme de de Sim. possibilidades que você pode fazer. A maioria off-label, então a gente vai ali para um antidepressivo, para um antipsicótico, para um estabilizador de humor, ou para cannabis medicinal, o uso da cannabis, dos fitocannabinoides, que foi algo que me ajudou Uhum. muito e que aí, de Uhum. novo, pela minha vivência, pela minha experiência pessoal, eu acabei indo estudar e levando isso para outras pessoas. Acho que é Legal. importante, né. Então, quando a gente fala de medidas não farmacológicas, são essas medidas comportamentais, a gente, distrair um pouco o paciente, né, o familiar, de entrar na história, conversar, como ele tá falando que tá na casa dele de adolescente, então tudo bem, não tem problema, você faz assim, você vai levando, distraia. E aí farmacológicos são todos os medicamentos, Sim, que a Gabi falou. Então, existem muitos, nenhum é padronizado. Então, sim. cada paciente vai responder de uma forma ao medicamento. E a cannabis medicinal, como ela comentou também, é uma opção que tem crescendo, né, cada vez mais aí, nos últimos anos, mas também não é um remédio milagroso, ela entra como Como um uma opção, um adjuvante, né, adjuvante, e talvez. muitas vezes dá certo, né? Então, porque existe, a gente já fala aqui algumas vezes no sistema endocannabinoide, existe uma redução, né, do sistema do tônus endocannabinoide ao longo do envelhecimento, então você usar fitocannabinoide faz total sentido. Mas, É. claro, faltam os estudos, mas a gente tem essas medidas, né? Uhum, sim. E aí a gente vai tentando ver o que mais se Tem como. adequa para aquele paciente, né? Porque às vezes um paciente responde super bem à terapia com cannabis, enquanto o outro não Não responde tão responde. bem. E tem paciente que fica muito sonolento com antipsicótico, enquanto o outro você usa uma dose É. mais alta e o paciente não tá sonolento. Então, você tem que individualizar. O É. tratamento da alteração comportamental é muito individualizado, é muito único, né? Paciente para paciente, a gente muda muito o tratamento. Legal, Gabi, eu acho que isso é muito importante, né? Primeiro a gente individualizar o diagnóstico, isso de que você falou, né? Fazendo uma recapitulação, tentar estruturar ali aquela família e o próprio paciente para apresentar os possíveis estágios da demência e como a gente vai se organizar para isso. E caso surjam esses sintomas comportamentais, né? Porque não necessariamente todo mundo vai ter, né? Que Uhum. a gente consiga tentar manejar de uma maneira não farmacológica, mas muitas vezes a gente sabe que é difícil lidar, né, pessoal? Então, existem medicamentos que a gente pode usar, mas o que a Gabi está mostrando aqui, pessoal, é que é muito importante vocês terem um médico de referência, um médico que saiba mexer com isso para poder direcionar o melhor tratamento, né, Gabi? E o cannabis pode ser sim uma opção nesses sintomas, e eu acho que ajuda bastante. Eu acho que muitas vezes os familiares sofrem muito com isso sozinhos e eles Uhum. podem compartilhar. Né, tendo bons profissionais e tendo acesso à informação de qualidade, eu acho que a jornada fica mais leve, né, Mi? E Sim. é isso. Então, Ju, a gente
fez um compilado legal aqui de como a Gabi passou pelo diagnóstico, como ela lidou com isso, como que os familiares estavam, né, nesse cuidado também, e como ela leva isso para os pacientes dela. E eu acho importante a gente frisar, porque muitas pessoas ficam com medo. Ai, será que eu vou ter demência? Será que eu vou desenvolver? A gente falou disso em alguns episódios, então tem 2 episódios para você conferir. Um que a gente fala sobre outras causas de perda de memória e outros a gente fala especificamente da demência de Alzheimer. E lembrando, como o nosso podcast ele é para fim preventivo também, a gente sabe que existem 14 fatores de riscos reversíveis para demência de Alzheimer. Ou seja, se você atuar nesses 14 fatores de risco, você diminui em metade as suas chances de desenvolver Alzheimer, né, ou outras demências. E muitos deles são fatores tranquilos, assim, de estilo de vida, né? Então, controlar o colesterol, melhorar a alimentação, evitar o sedentarismo, não estar com uma boa relação, controlar a depressão, não Sim. fumar. E aí vai, né? Vínculos Vínculos sociais, e por aí sociais. vai. Então, assim, É. gente, 50%. Então, a gente tem que nos preparar para o nosso envelhecimento e atuar nesses fatores de risco também. Sim. Sim, exatamente. Os familiares me pedem muito, né? Doutora, devo fazer um exame? Devo fazer o teste genético? Devo já dosar, então, a proteína no sangue? Eu falo para eles, muda esses 14 fatores de risco antes de ficar pensando se você tem alteração. Faz o que tá nas suas mãos, o que você tem Exato. alcance. Porque ter um gene ou não Não ter... necess- Exato, não Não necessariamente vai fazer a pessoa desenvolver, E né? aí eu estava recentemente no Congresso Brasileiro de Geriatria e eles trouxeram, né, essa questão dos marcadores. Basicamente, o que eles falaram na conclusão é assim, você até pode fazer o biomarcador, e se vier positivo, você vai ter que tratar esses 14 fatores de risco. Então, não precisa fazer necessariamente, né? Você precisa tratar esses fatores de risco. Sem falar na parte psicológica que você pode ter que enfrentar caso você se depare com um Sim, teste positivo, um teste né? desse. Talvez possa gerar mais ansiedade e a pessoa, enfim, aconteça algum imprevisto que ela vai falecer antes até mesmo do diagnóstico, Eu né? falo para os familiares de todos os meus pacientes o seguinte: estou acompanhando todas as pesquisas. Se algo mudar e existir um tratamento precoce, eu vou convocar todos e todos vão testar. Isso Então, aí, eles Gabi. ficam tranquilos. Muito bom. Muito bom. E, Gabi, para fechar, a gente sempre faz uma pergunta no final, que é, nossa, nosso papo parece que passou em pouco Gente, tempo e já sim. tá, nossa, estamos quase finalizando aqui. Mas para fechar, a gente sempre pergunta o que você vai levar na mochila hoje? Que é algo leve, é algo que vai te ajudar nessa jornada aí da vida, né? A gente fala que nós, geriatras, a gente ajuda as pessoas a passar pela vida de uma forma mais leve. A gente queria que você colocasse na sua mochila hoje, trazesse para os nossos ouvintes o que eles levariam na mochila nos casos de diagnóstico, de demência. Eu acho que, primeiramente, eles devem levar na mochila os 14 fatores de risco modificáveis para eles irem cuidando disso ao longo da vida. E se em algum momento eles se depararem com um diagnóstico, que eles procurem conhecimento, né? Que eles Ótimo. procurem informação para eles entenderem e que não é o fim. Alzheimer não é o fim. Acontece uma grande transformação, mas não é o fim. E que com um bom suporte e com um bom acompanhamento pode ser mais leve. Ótimo. E, enfim, acho que é isso que eu falaria para as pessoas levarem nas Maravilhoso. suas mochilas. E onde a Muito gente te bom, Gabi. encontra nas redes sociais, Gabi? Meu Instagram é doutora Gabriela Mânica e lá eu divido um pouco da minha rotina e do meu conhecimento. E eu tenho também um grupo que é Juntos na Jornada Alzheimer, onde os próprios familiares se auxiliam. Eu notava que toda vez que eu fazia um post de Alzheimer, os meus seguidores começavam a se ajudar nos comentários. Então eu criei uma comunidade para que eles se ajudem nessa comunidade. É muito rica. Ah, que Excelente. legal. Muito obrigada, Gabi. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Com certeza enriqueceu muito o nosso podcast. E a gente espera que vocês tenham curtido também, pessoal. Comentem aqui pra gente o que vocês acharam. E vamos seguindo, que nós vamos sempre compartilhar mais dicas produtivas para vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, toda semana tem episódio novo com dicas de saúde e compartilha isso com os seus familiares
aquela pessoa que está angustiada com um diagnóstico de Alzheimer, com algum familiar que está precisando de cuidado. Nos vemos até a próxima. Até a próxima, pessoal.